Bem-vindos, bem-vindas à paz do Senhor Jesus. Eu sou a Dai Donato Alves e você está no canal Pregai o Evangelho. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Eu não sei a que horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas eu já quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Como nós tínhamos conversado no último vídeo, como eu tinha falado para vocês que eu iria gravar o meu testemunho de vida, que é o meu testemunho de conversão ao Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero falar para vocês que eu tenho muitos testemunhos para contar. Graças a Deus, tudo para honra e glória do Senhor. Eu tenho testemunho de livramentos, testemunho de cura, testemunho de milagre para contar, graças a Deus, para honra e glória do Senhor. Mas nesse vídeo em especial, eu vou contar para vocês o meu testemunho de vida, o meu testemunho de conversão ao Evangelho do Senhor Jesus, que é como eu conheci a palavra de Deus, como eu tive esse encontro real com Deus, esse encontro real com Cristo e como o Evangelho do Senhor Jesus me alcançou. Então, para nós começarmos nessa história, nós temos que voltar no ano de 2011. O ano de 2011 foi crucial para eu saber o que eu gostaria realmente para minha vida. Eu estava passando um momento muito delicado da minha vida. No ano de 2011 eu já tinha minha filha Ana Clara, que é a minha primogênita. Se eu não estiver enganada, nessa época ela estava com 2 para 3 aninhos de idade. E eu estava passando um momento muito delicado. Foi quando eu ouvi uma voz de fora para dentro. Porque às vezes o Espírito Santo de Deus fala com a gente de dentro para fora. E nós sabemos que aquela voz do Espírito Santo vem do interior. Mas a primeira experiência que eu tive com Deus foi essa, porque eu ouvi o Espírito Santo de Deus falar comigo de fora para dentro. Ali eu tive a primeira experiência com Deus, porque eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu senti a presença de Deus. E o que o Espírito Santo dizia para mim no ano de 2011 é o seguinte: filha, eu te quero ao meu lado. A presença de Deus foi tão real, foi tão impactante, porque eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus, mas eu tinha uma única certeza, que aquela voz era uma voz boa, era uma voz suave, era a voz que vinha do Espírito Santo de Deus. Eu nunca tive dúvidas, eu sempre tive essa certeza, que a voz que disse para mim, filha, eu te quero ao meu lado, é a voz que vinha de Deus, porque eu cresci ouvindo falar de Deus. A minha família sempre falou de Deus, sempre falou do Senhor Jesus, mas nós não vivíamos conforme a palavra de Deus manda. Então eu peguei o telefone, eu liguei para minha mãe e falei, mãe, você se prepara porque a sua filha vai morrer. Minha mãe falou, que isso, menina? Tá ficando doida? Como assim você vai morrer? Eu falei, mãe, eu escutei Deus falar comigo. Deus falou comigo e ele me disse claramente, filha, eu te quero ao meu lado. Então, mãe, você tem que se preparar, porque Deus vai me levar. Deus vai me recolher. Eu vou morrer, mãe, porque Deus falou que me quer ao lado dele. Aí a minha mãe começou a dar risada, falou, menina, você tá doida? Deus não falou isso pra você não, porque Deus não quer que você morra. E na verdade, a minha mãe tinha razão, porque Deus realmente não queria que eu morresse. Mas pra vocês verem, né, irmãos, como que é a falta de sabedoria, né? Como eu não tinha o conhecimento, a sabedoria da luz da palavra do Senhor, eu pensei que Deus ia me levar realmente. Eu pensei que eu ia morar com Jesus no céu. Mas hoje, com a sabedoria que a luz da palavra de Deus me trouxe, eu entendo que Deus realmente falou comigo aquele dia. Eu realmente senti a presença de Deus, mas não que eu iria morrer, mas que Deus queria que eu tivesse uma vida com Ele.
Deus queria que eu estivesse ao lado dele, né, para ter um relacionamento íntimo comigo, porque Jesus ia me alcançar, para ter aquele relacionamento íntimo de pai para filha, né, para que eu pudesse segui-lo, para que eu pudesse servi-lo e também servir no reino, né, ajudar na obra do Senhor. E hoje eu consigo compreender isso perfeitamente. E essa foi a minha primeira experiência com Deus, quando eu ouvi Deus falar comigo e sentir a presença do Espírito Santo. Como eu estava passando um momento delicado, como eu falei para vocês, algumas portas se fecharam para mim aqui na minha cidade, que é Araraquara, no interior de São Paulo. Eu fiquei desempregada, minha filha primogênita era pequenininha, e aí eu entrei em contato com a minha avó paterna, que é a mãe do meu pai, a minha avó Lena, que infelizmente hoje ela já faleceu há pouco tempo, e expliquei para ela a minha situação, o que estava acontecendo, e ela falou assim: filha, no momento não tem como eu te ajudar, mas eu vou ver o que eu posso fazer. Nisso a minha avó entrou em contato com o meu pai, que já morava há anos já no Rio de Janeiro, porque os meus pais são divorciados, e aí a minha avó explicou para o meu pai o que estava acontecendo, que eu estava desempregada, que as portas tinham se fechado para mim aqui na cidade de Araraquara. E imediatamente o meu pai me ligou e perguntou o que estava acontecendo. Aí eu expliquei para o meu pai o que estava acontecendo e ele falou: filha, então como que o pai vai fazer para te ajudar? Porque eu moro aqui no Rio de Janeiro, você está em Araraquara, você está precisando de ajuda, como é que eu vou fazer? Você não quer vir para cá com a Clarinha? Vem para cá com a Clarinha, que eu vou te ajudar no que você precisa, vou te ajudar com a sua filhinha. E foi o que eu fiz, irmãos. Peguei a minha malinha e a malinha da minha filha e nós fomos para o Rio de Janeiro, ali na região de Duque de Caxias, onde meu pai morava. E aí, irmãos, que Deus é tão lindo, Deus é tão maravilhoso, que é aí que começa o meu testemunho de vida. Por quê? Como os meus pais já eram há muitos anos divorciados, eu tinha uma mágoa, eu tinha um ressentimento muito grande do meu pai por conta do divórcio deles. E Deus, quando o Espírito Santo vai ter aquele encontro real com a gente, ele começa a fazer uma limpeza, ele começa a fazer uma varredura que a gente não entende. E hoje eu entendo que o propósito de Deus para eu ir para o Rio de Janeiro era primeiro Deus fazer uma limpeza no meu interior, tirar de mim, do meu coração, da minha mente, tudo aquilo que não era bom, que não pertencia a Deus, todos os sentimentos ruins que eu tinha do meu pai, a mágoa, o ressentimento, a raiva, a tristeza. Então Deus iria fazer ali uma limpeza, uma varredura nesses sentimentos ruins que estavam no meu coração, para aí sim eu ter um encontro real com o Espírito Santo de Deus. Então eu fui até o Rio de Janeiro, fui muito bem recebida, meu pai me ajudou muito, a minha madrasta olhava a minha filha para eu poder trabalhar. Eu trabalhei lá no Rio de Janeiro, numa loja lá no centro de Caxias, que se chama Conquista Mix. Se alguém da Conquista Mix, as meninas que trabalharam comigo naquela época, me verem, um beijo para vocês, muitas saudades. Foi uma época assim muito gostosa, muito boa da minha vida, que me trouxe grandes aprendizados, realmente. E aí, quando eu entrei para trabalhar nessa loja, na Conquista Mix, eu não sabia, mas o dono da loja é cristão. Então eu trabalhava o dia todo ouvindo louvores. Irmãos, para vocês verem o poder que tem a música, o poder que tem o louvor a Deus, porque o dia todo eu trabalhava naquela loja ouvindo os louvores. Nós ouvíamos muito Aline Barros e eu nunca tinha ouvido louvores. Eu não conhecia esses hinos. E aquilo foi tocando no meu íntimo, no meu interior. Eu fui gostando, fui aprendendo as letras das músicas e as meninas começaram a me chamar. Dai, vamos para a igreja? Começaram a pregar o amor de Jesus para mim, o amor de Deus para mim. Começaram a me chamar, me convidar para ir na igreja delas, que era a igreja evangélica. Dai, vamos fazer uma visita na minha igreja.
né, para você conhecer a minha igreja. Tenho certeza que você será abençoada, que você vai gostar. Então quero aqui deixar, irmãos, que a importância do ID, o Senhor Jesus nos deixou essa ordenança. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Se hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, é porque eu fui alcançada por pessoas que pregaram para mim, por pessoas que falaram do amor de Deus, que falaram do amor de Cristo para mim. Então a importância de nós abrirmos a nossa boca e de pregarmos e de falarmos do amor de Jesus por nós. Isso é muito importante. Então eu comecei ali no Rio de Janeiro a visitar algumas igrejas evangélicas, fiz visitas em algumas igrejas e fui gostando e fui visitando. Então foi um tempo muito bom, um tempo muito abençoado na minha vida, que me trouxe grandes experiências e grandes aprendizados. Chegou um momento, hoje eu entendo, filha, você veio para o Rio de Janeiro, o Senhor falando para mim, Deus falando para mim, filha, você veio para o Rio de Janeiro com um único propósito. Qual foi o propósito maior, irmãos? Conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Evangelho de Cristo. Mas para que Jesus também me levou para o Rio de Janeiro? Porque eu precisava perdoar o meu pai e eu precisava ser perdoada por ele também. Como eu havia falado para vocês, quando houve o divórcio dos meus pais, eu deixei, porque eu também era muito nova quando os meus pais se divorciaram, eu tinha de 6 para 7 anos. Então eu deixei alguns sentimentos ruins, como a mágoa, o ressentimento, tomarem conta do meu coração. Então eu precisei ir para o Rio de Janeiro, Deus permitiu isso. Eu e meu pai sentamos, nós conversamos. O meu pai me explicou, né, o que aconteceu no casamento, na história, na relação dele e da minha mãe, por que houve o divórcio. Eu pude ver um outro lado da história, com uma outra visão que por muitos anos eu não tive na minha vida. Então eu entendi os motivos do meu pai e conheci o meu pai melhor, a fundo também, porque fazia muitos anos também que eu estava longe do meu pai por conta da distância, né? Rio de Janeiro, interior de São Paulo é muito longe. Então foi isso, irmãos, nós conversamos, nós nos perdoamos, nos entendemos. E ali eu posso dizer para vocês que houve a primeira cura, que é o que a palavra do Senhor nos traz e é o que o perdão faz também. O perdão, ele traz cura. Eu perdoei o meu pai e o meu pai me perdoou. E ali a relação de filha e de pai foi restituída, porque o nosso Deus é um Deus de restituições. A partir do momento que nós nos perdoamos, ali fechou no meu coração aquelas feridas, né? Aquelas cicatrizes que tinham deixado desde a minha infância no meu coração. Então a primeira cura que eu tive com o Senhor Jesus foi a cura interior, de perdoar o meu pai e de ser perdoada. Então essa é a importância do perdão, irmãos. É o que o Senhor Jesus nos fala, 70 vezes 7, lá na palavra do Senhor. Então nós devemos exercer, nós devemos tomar essa atitude de perdoar. Porque se o nosso Pai Celestial, que está nos céus, nos perdoa, quem somos nós, meros seres humanos, para não perdoar os nossos irmãos, para não perdoar o nosso próximo? Por isso que é muito importante o perdão, irmãos. E aí, quando se cumpriu o propósito que o Senhor tinha no Rio de Janeiro, que era de perdoar o meu pai, de conhecer o Evangelho de Cristo Jesus, eu retorno para Araraquara, São Paulo. E aí as portas começam a se abrir. Eu volto para Araraquara no final de 2012. Eu volto a visitar outras igrejas aqui em Araraquara. Visitei muitas igrejas, mas a igreja que eu realmente aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador foi numa igreja chamada Cristo Vive, que ela fica localizada ali no Parque Gramado. Então, se alguém dessa igreja estiver me ouvindo, saibam que eu fui muito abençoada
e que o meu sim para Jesus foi nessa igreja, um povo de Deus muito abençoado. Então, depois da palavra, depois da ministração do pregador, teve o apelo e eu senti no coração de ir até a frente, porque eu queria entregar a minha vida, o meu coração ao Senhor Jesus, porque eu queria mudar de vida. Eu queria ser uma outra pessoa, ter uma nova história com o Senhor Jesus. E além do mais que eu via o povo da igreja, e como eu não era convertida ainda, eu falava, nossa, esse povo é bonito, esse povo é diferente. Eu quero ser bonita igual esse povo. O que esse povo tem? Que esse povo é diferente. E na época eu não tinha um entendimento. E hoje eu sei que o que aquele povo tinha e ainda tem é o brilho do Espírito Santo de Deus. Que a glória do Senhor, a presença de Deus, ela resplandece na nossa face. Então, realmente, aos olhos do mundo, nós somos diferentes. Nós somos mais bonitos. Temos uma luz, que é a luz de Deus, a luz que vem do Espírito Santo. Então foi isso, irmãos. Eu aceitei Jesus ali naquela igreja. Depois acabei mudando de bairro também. Até que veio uma amiga muito abençoada, que se chama Patrícia Pimentel. Ela é irmã da minha tia Andréia. Um beijo, Pati, se você ver esse vídeo. E nós duas estávamos nessa fase de visitar, de conhecer igrejas, e ela falou para mim que tinha uma igreja chamada Assembleia de Deus Ministério Bom Retiro no centro da cidade, que é uma igreja que ela já tinha conhecido, que ela já tinha visitado, que ela tinha gostado muito. Então ela me convidou para ir, eu fui até a igreja, fui muito bem recebida pelo pastor Misael, pela pastora Ruth, e como eu tinha certeza do que eu queria ali para minha vida, novamente eu fui até a frente no apelo, aceitei Jesus novamente, e eu aceito Jesus todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu acordo e eu falo, sim, Jesus, sim, Senhor, sim, Espírito Santo, eu aceito o Senhor para minha vida todos os dias. E eu gostaria de ter aceitado Jesus muito antes. Eu gostaria de ter tido esse privilégio de ter conhecido Jesus antes, de ter vivido há muitos anos mais com Ele, mas em tudo Deus tem um propósito. Então eu fui para essa igreja, irmãos, no qual eu fui muito bem recebida pelos pastores, pelos irmãos da igreja. E tem uma parte muito linda da minha história que acontece nessa igreja que eu preciso contar para vocês. Eu senti um vazio muito grande antes de me converter. E eu tentava preencher esse vazio de muitas formas quando eu era do mundo. Mas parece que tudo que eu fazia, que tudo que eu buscava, que tudo que eu falava não era capaz de preencher esse vazio que eu sentia dentro do meu peito. E esse vazio era a falta de Deus, era a falta do Espírito Santo. E eu, sem sabedoria, sem discernimento, tentava preencher com muitas coisas no mundo, do qual não me trazia paz e nem o preenchimento que eu realmente precisava. Então, na parte sentimental, irmãos, eu sempre tive muita dificuldade. Era muito difícil para mim, eu não conseguia firmar com ninguém no relacionamento. Parecia assim que o negócio era estreito mesmo. Não parecia que relacionamento amoroso não era para mim, que eu não tinha nascido para ter um relacionamento amoroso. Parecia que quando eu achava que ia engrenar, quando ia dar certo, não ia. Parecia que eu não tinha nascido realmente para dar certo com ninguém. Até que eu conheci Jesus. É onde Jesus muda toda a minha história. Por quê, irmãos? Porque quando eu entrei para a igreja, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu já tinha tido muitas desilusões, muitas decepções amorosas. E eu tinha falado para mim mesma que eu não queria mais saber de homem. Eu falei com essas palavras, falei, eu não quero mais saber de homem, porque homem dá muito trabalho e eu não quero saber. Eu tô muito decepcionada, acho que eu nunca vou dar certo com ninguém mesmo. Eu não quero saber mais de homem, eu não quero mais saber de ninguém. Eu estava muito decepcionada. Então, quando eu fui para a igreja, eu não fui com o propósito de conhecer alguém. Eu fui com o propósito de entregar a minha vida verdadeiramente, colocar a minha vida nos pés de Jesus.
E eu falei para Jesus diversas vezes: Jesus, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui. Então eu estava com um único foco, um único objetivo, que era de servir a Deus, que era de conhecer mais Jesus. Eu tinha muita sede de conhecer o Senhor Jesus, de conhecer a palavra dele. Então eu não estava pensando em outras coisas. É onde, irmãos, entra aquele versículo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busquei o reino de Deus, a vontade de Deus para minha vida, quando eu busquei a justiça do Senhor para minha vida e falei: Jesus, eis-me aqui, Senhor, seja feito conforme a tua vontade. E não olhei nem para o lado direito e nem para o lado esquerdo, e fui com um único foco, um único objetivo de buscar a Deus, de adorar o Senhor Jesus quando eu menos esperei, irmãos. Acreditem, Deus me deu um marido. Glória a Deus por isso. Eu falo para vocês com muita alegria, porque foi num momento que eu não estava buscando. Eu não queria isso para mim. Como eu falei para vocês, eu estava muito machucada, muito decepcionada pelas desilusões amorosas que eu tinha tido. E aí eu conheci o meu esposo, Carlinhos Alves, que estamos juntos hoje há 8 anos, para honra e glória do Senhor Jesus. Quando nós nos conhecemos, eu fiquei com medo. E aí nós falamos: então vamos orar, porque eu tinha tido desilusões amorosas, e ele também estava vindo de um relacionamento que ele também tinha sido muito ferido, muito machucado. Então nós falamos: vamos orar e vamos buscar a confirmação de Deus. Foi o que nós fizemos. Nós oramos por várias noites, nós conversando através do WhatsApp. Até então não tínhamos nada, era só conversa mesmo ali de irmãos, de amigos, de igreja. Mas nós falávamos: vamos orar, se for da vontade de Deus a gente avança, a gente dá um passo. Eu tô olhando aqui porque a minha bênção tá ali, ó. Meu produtor tá me olhando aqui gravar o vídeo, porque ele é meu produtor, ele é meu editor, ele é uma bênção na minha vida. Ele é o meu braço direito, então eu tô olhando pra ele porque ele tá aqui, ó, ouvindo eu falar. Quero te dizer que eu te amo muito e você é uma bênção de Deus pra minha vida. Que bênção, gente. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, nós orávamos, a gente deixava de conversar no WhatsApp e a gente ia orar mesmo. Buscar a Deus confirmação, buscar a Deus resposta. Foi onde a resposta, a confirmação de Deus veio através de uma missionária abençoada que foi no culto da igreja, e nós entendemos que o sim de Deus era para nós, era para nossa relação, era para nossa união. E aí começamos a namorar. Quando souberam que nós estávamos namorando, foi um choque para todo mundo, principalmente para a família dele, porque Carlinhos nunca tinha sido casado, Carlinhos vem de um berço cristão, Carlinhos não tinha filho. Então as pessoas falaram: esse rapaz está ficando louco. Como é que pode ele casar com uma moça, uma recém-convertida, nova convertida, que já foi casada, né? Eu nunca tinha sido casada no papel. Já tem filha. Como é que pode isso? Mas meu esposo sempre olhou com os olhos espirituais, né? Com os olhos de Deus. E nunca com os olhos humanos. Porque às vezes, irmãos, quando nós olhamos com os olhos humanos, nós não conseguimos entender. Então tem coisas que nós temos que olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus, para que nós possamos entender. Porque a matemática de Deus é diferente. O mais com Deus é menos e o menos com Deus é mais. Deus trabalha de uma forma diferente, mas chegaram a falar para meu esposo: ele tá ficando doido, ele tá ficando maluco, esse casamento não vai dar certo, não vai durar um mês. Irmãos, nós continuamos firmes, porque nós sabíamos que tinha uma confirmação, que tinha um sim de Deus para nossa vida. Então eu quero te dizer aqui nesse vídeo, aproveitar para te falar que eu não sei qual a situação que você está vivendo, que você está passando na sua vida, mas se as pessoas estão dizendo não para você, se o mundo está dizendo não para você, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que não é para você, não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe
olhe para o foco, olhe para cima, para o foco que é o Cristo Jesus, porque é de lá que vem a nossa resposta. E nós sabíamos que ia dar certo, porque Deus tinha nos confirmado e tinha nos dado um sim. Então nós sabíamos que o nosso relacionamento era da vontade de Deus, era da vontade do Senhor. Então tivemos muitos levantes no começo do nosso relacionamento, foi muito difícil, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos superar, enfrentar tudo isso. Dentro de 3 meses nós namoramos, noivamos e casamos. E estamos hoje juntos há 8 anos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Estamos juntos, tivemos mais 2 filhos, João Lucas e Amanda. E estamos aqui, irmãos, graças a Deus. E toda a honra, toda a glória e todo louvor pertencem a Deus. A Ele, toda a honra e toda a glória, porque é o Senhor Jesus. É Deus que faz isso. É Deus que fez isso por nós. Então nós temos que confiar. Nós temos que acreditar no Senhor. Que aquilo que Deus nos disse vai acontecer. Se o Senhor te deu uma promessa, se o Senhor te disse sim, da forma que o Senhor deu sim para mim e para o meu esposo, se o Senhor te disse sim, se te fez uma promessa, se disse que vai acontecer, não olhe para a esquerda nem para a direita, continue no foco e acredite que vai acontecer, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Vai acontecer na sua vida. Então eu achava, irmãos, que eu nunca seria feliz na vida amorosa, que casamento, relacionamento não era para mim. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus que muda quadros, que muda histórias, que escreve uma nova história para as nossas vidas, conforme a vontade de Deus Pai. Então foi isso que Jesus fez para mim. Jesus escreveu uma nova história para minha vida e hoje eu estou aqui, firme e feliz do propósito, feliz com Jesus. Eu tenho muitas coisas para poder falar para vocês, muitos testemunhos para poder compartilhar com vocês. Esse testemunho de conversão é um deles, porque a partir daí eu começo a viver as minhas experiências, começo a caminhar com Cristo, começo a caminhar com Deus, e onde vem os outros testemunhos que eu falei para vocês que eu tenho para contar. Mas isso é um conteúdo para próximo vídeo, para eu gravar os próximos vídeos para vocês poderem entender, para vocês poderem acompanhar. Mas é isso, gente, creia. Eu não sei o que você precisa para sua vida, eu não sei o que você precisa da sua história, eu não sei qual sim que você precisa do Senhor para sua vida, mas eu quero te dizer que você creia, que você confie no Senhor, que coloque em Deus toda a sua fé, toda a sua expectativa, toda a sua confiança. Coloque a sua vida diante do Senhor Jesus. E tudo o que você precisar, o Senhor vai te conceder. O Senhor vai te abençoar. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Você, irmão, irmã, vocês não precisarão correr atrás de bênçãos, não. A bênção do Senhor vai te alcançar. Vai alcançar a sua vida, vai alcançar a sua história. Em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer a vocês. Tem conteúdo para o próximo vídeo. Próximo vídeo eu venho aí com mais bênçãos para vocês, com mais histórias, mais experiências de Deus, para fortalecer a fé de vocês, edificar a fé de vocês, abençoar as suas vidas. Então fique comigo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar o nosso vídeo, porque cada vez que você deixa o seu like, que você comenta, o YouTube entende que você está gostando do conteúdo e vai recomendar os nossos vídeos para as outras pessoas, e eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desse canal, serão abençoadas
abençoadas através desse vídeo. O Senhor Jesus vai te encontrar onde você estiver. Jesus vai te alcançar. Então, se você precisa de algo para sua vida, se você precisa de um sim de Deus, que Deus mude a sua vida e a sua história, aceite Jesus aí agora, onde você estiver. Aceite Ele como seu único e suficiente Salvador. Renuncie tudo para viver a vida com Cristo, para viver a vida com Jesus, e Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Agradeço por vocês terem ficado comigo no vídeo até o final. Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.